Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada vai lá, se inscreve no canal, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante o canal a crescer e desenvolver, bem como nossos queridos colegas aí conseguirem localizar as videoaulas com maior facilidade para auxiliar nos seus estudos também. Não custa nada e ajuda bastante, então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, vamos aí para nossa terceira aula sobre educação escolar, políticas, estrutura e organização. Lembrando que eu já fiz 3 videoaulas desse tema, e agora eu estou refazendo essas videoaulas focadas no terceiro capítulo da quarta parte, porque eu tinha dado uma videoaula mais geral, e agora, dados os concursos municipais, aí estão pedindo especificamente o terceiro capítulo da quarta parte, então eu estou refazendo as aulas, estou aqui na terceira aula da minha recapitulação. Então, vamos lá da onde a gente parou. Não esqueça de assistir a primeira e a segunda parte desta aula. É fácil de diferenciar, porque as 3 aulas que eu tinha feito anteriormente tá só como educação escolar, políticas, estrutura e organização. E essa aqui, além do título, ainda está colocado lá, quarta parte, capítulo 3, né? Então dá para vocês entenderem certinho. E aqui nós estamos indo para a nossa parte 3, né? Nossa terceira aula aí. A gente vai continuar falando de um tema que a gente começou na segunda aula, que é centralização e descentralização na organização da educação brasileira. Então, só recapitulando rapidinho aí, pessoal, porque o importante é vocês assistirem todas as aulas. Então, só dando uma recapitulada rápida aí para a gente poder dar uma relembrada. Centralização e descentralização, pessoal. Centralização é o governo no âmbito federal tendo poder total sobre a educação. A descentralização é ele dividindo isso com os estados e municípios, tá? Então sempre houve uma guerra, um conflito aí nessa descentralização. Por quê? Porque quem detinha o poder sobre a educação podia controlá-la para os seus interesses. No caso aí, na época, estamos aqui na época da Revolução Industrial, né? Tinha interesse ali da sociedade capitalista, então todo mundo queria brigar pela sua fatia da educação. E no caso, o governo federal sempre queria assegurar tudo. Então é disso que trata centralização e descentralização. Nós vamos dar continuidade aqui na temática que a gente iniciou na última aula. A lei orgânica, sim, nós terminamos falando sobre a criação do SENAI, né? Agora nós vamos começar esta aula falando sobre a criação do SENAC, né? O SENAI referente às indústrias, o SENAC referente ao comércio. A lei orgânica do ensino primário e as do ensino normal e agrícola, elas foram promulgadas em 1946. Assim como a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, que é o SENAC. A partir de então, as esquerdas e os partidos progressistas retomaram, né, o debate pedagógico, a fim de democratizar e melhorar o ensino, apesar da centralização federal do sistema educacional, mas não só na administração, mas também no aspecto pedagógico, ao fixar currículos, programas e metodologias de ensino. Então, as esquerdas, os partidos aí começaram, né, os partidos progressistas começaram aí a entrar, voltaram, né, a entrar naquele debate pedagógico aí, a fim de quê? De tirar esse poder total do Estado, do governo federal, e de começar a descentralizar esse poder da educação. E claro, o governo federal, percebendo aí que o pessoal ia cair matando, começou já a trabalhar ali, não apenas no âmbito administrativo, mas também começou a fixar leis e políticas públicas aí acerca de currículos, programas, metodologias de ensino, para dizer que tinha alguma preocupação. E que estava preocupado, que estava trabalhando em prol da educação, a fim de defender ali o seu peixe, que ele gostaria que permanecesse no seu aquário. O debate realizado durante a votação da primeira Lei de Diretrizes e Bases, né, durante a primeira LDB, ele instituiu a descentralização, ao determinar que cada estado organizasse seu sistema de ensino. Porém, o momento democrático que o país vivia não combinava com o centralismo das ditaduras, né, e acabou durando pouco. Em 64, o golpe dos militares provocou novamente o fortalecimento do executivo e a centralização das decisões no âmbito das políticas educacionais. Ou seja, em 64, com o golpe militar, houve novamente ali o poder do governo acerca da educação. E o governo volta a tomar o poder central da educação. Embora a Lei 5.692, de 11 de agosto de 71, prescrevesse a transferência gradativa do ensino de primeiro grau para os municípios, a concentração dos recursos no âmbito federal, assim como as medidas administrativas,
centralizadoras tornaram estados e municípios extremamente dependentes das decisões da União. Então, embora tivesse sido criada uma lei aí em agosto de 71, prescrevendo a transferência gradativa do ensino no primeiro grau para os municípios, o estado e o município acabaram se tornando aí extremamente dependentes das decisões da União, porque eles não podiam fazer nada sem que a União aprovasse. A fragilidade do legislativo nesse período impedia mais ainda a participação da sociedade, uma vez que esse poder era o mais próximo da sociedade civil. Conforme Casassos, o processo de descentralização ele coincidiu com a universalização da cobertura escolar, isso é, iniciou-se quando se passou da preocupação quantitativa para a busca da qualidade na educação. Paradoxalmente, a descentralização adveio quando o Estado se esquivou de sua responsabilidade com o ensino, fato que, segundo esse autor, foi perceptível na América Latina a partir do fim dos anos 70. Então, assim, Casassos, ele afirma aí que o processo de descentralização ele acabou coincidindo com a universalização da cobertura escolar. Mais exatamente, quando a preocupação passou da quantidade para a qualidade, o pessoal parou de se preocupar um pouco com a quantidade e começou a se preocupar um pouco mais com a qualidade, tá? Há ainda na atualidade um discurso corrente nos meios oficiais, de que a questão quantitativa está resolvida, escondendo o fato de que os dados estatísticos são frequentemente maquiados, as salas de aula estão super lotadas, eu que o diga, né? E a qualidade das aprendizagens deixa a desejar. Gente, por que deixa a desejar? Antes de eu... não, vou só concluir aqui, vai. Em contrapartida, a centralização, ela se mantém no que o autor chama de alma do processo educativo. Quer dizer, a centralização, especialmente a dos currículos, ela tem lógica diferente da administrativa, com aquela que se pretende garantir a integridade social almejada, o que facilitará a mobilidade dos indivíduos, tanto no território nacional como na escala social. Então vamos lá. Gente, essa questão aqui, por que a qualidade na aprendizagem ela deixa a desejar? Gente, se você dá aula para 8, 10, 15 crianças, você consegue trabalhar, uma vez que você tem que trabalhar com a criança dentro do seu tempo, você consegue trabalhar a dificuldade das crianças com uma maior comodidade, porque você tem menos crianças, então você consegue deixar os outros um pouco mais à vontade para trabalhar um pouco mais com aquela criança que tem mais dificuldade. Agora, quando você tem uma sala com 35 crianças, como é o meu caso, por exemplo, cara, de 35, pelo menos 18, 20 crianças, às vezes até mais do que isso, tem muita dificuldade. Como é que você larga 15 e vai correr atrás de 20? Só que aqueles 20, você não pode trabalhar com eles junto, você tem que ir trabalhando um por um. Não existe tempo hábil para isso, não existe uma forma do professor trabalhar isso tete a tete ali, individualmente com cada aluno, é muito difícil. E o que acontece? Por causa dessa superlotação, o professor vai meio que tendo que trabalhar em grupo, e em grupo muitas vezes tem aquela criança que não acompanha. Automaticamente essa criança vai se excluindo. E aí, por mais que o professor tente fazer lá acompanhar, ela não consegue. E vou falar uma coisa para vocês, isso não é da criança, isso é do ser humano em geral, qualquer idade. Quando você começa a ficar muito para trás ali acerca dos demais, você começa a desanimar. Eu, por exemplo, gosto muito de videogame. E às vezes vinha um pessoal jogar aqui em casa futebol comigo no videogame, pega uns caras ali que às vezes eu ganho, às vezes eu perco, né? Aquela coisinha assim vai equilibrando. Só que tinha cara que eu trazia aqui, amigos que eu trazia aqui, que eu não conseguia pegar na bola. Então eu ia jogar com o cara, e o cara, eu jogava 10, 12, 14, 17. Quando chegava quase 20 partidas, eu desistia, porque eu não conseguia ganhar nada do cara. E aí o cara falava, você é fracote, você é arregão, e aquelas palavras assim, como se eu fosse um covarde. Mas eu não era um covarde, gente. Tenta jogar 20 partidas de futebol e perder as 20. Nossa, meu professor, o senhor deve ser muito ruim. Olha, eu não sou bom no futebol, no videogame. Mas tinha amigos que eu trazia aqui que a gente conseguia. Uma hora você perde, uma hora você ganha, né? Isso aí acaba sendo gostoso, porque fica aquela disputa. Quando você traz uma pessoa que é um nível muito maior que o seu, e você só começa a perder, qual que é a graça de você continuar jogando? Você joga só para ver a pessoa fazendo gol, ficando feliz e você perdendo. Então, quer dizer, foram pessoas que acabaram aí, eu acabei deixando de convidar, né, para vir aqui, não porque eu tinha raiva do cara, mas porque eu não tinha como jogar com ele, o nível dele era muito superior ao meu. E eu acabei fazendo o quê? Eu acabava desistindo, eu não queria mais jogar. Porque eu me sentia um fracassado perto da pessoa. Eu sabia jogar futebol, eu dava conta de jogar futebol, mas aquela pessoa, ela tinha um nível tão superior ao meu, que eu não conseguia nem pegar na bola. O cara fazia gato e sapato, parecia que ele tinha 30 jogadores no campo e eu tinha um. Eu não conseguia fazer nada no campo. E com a criança,
Estou usando esse exemplo para exemplificar. Nossa, gente, soltei uma pérola aqui, estou usando um exemplo para exemplificar. Estou usando esse exemplo, gente, para mostrar para vocês que com a criança é a mesma coisa. Se você pega uma criança e ele começa a ver que todo mundo vai, progride na atividade, ele vai ficando, logo ele desanima, ele não quer mais fazer. Porque ele tem aquela sensação, pô, eu sou incapaz, eu sou inútil, eu sou burro, eu não consigo fazer. Então, é necessário que você procure trabalhar as necessidades daquela criança de uma maneira mais individual. Agora eu te pergunto, como é que você faz isso com 35 crianças? Gente, é humanamente impossível. Então a gente vai ali se empurrando, fazendo o impossível, suando e levando crítica de tudo que é lado, de supervisor, de diretor, de coordenador, de pai, de mãe, que pensa que a gente está ali e está desprezando a criança. E não é, meu. A gente não consegue, cara, se desdobrar em 30 ali para poder resolver o problema de todo mundo. Então, gente, isso aqui, essa questão quando o pessoal fala assim, a sala da quantidade aí tá resolvido, que a gente meio que zerou a fila de espera. Tá, só que você superlotou salas. Com isso a qualidade cai. É como outro exemplo que eu posso citar aqui. Você tem um filho, né? Eu tenho uma filha, eu coloco ela na escola particular, aí eu coloco ela no inglês, aí eu coloco ela no balé, aí eu dou uma bicicleta, aí eu dou um tablet, aí eu dou um celular. Eu consigo dar para ela algumas coisas que eu consiga, não tudo, mas algumas coisas ali que ela queira eu consigo dar, né? Agora, e se eu tenho 2 filhos? Eu tenho que pagar 2 escolas, 2 convênios médicos. Será que já dá para colocar os 2 no inglês? Já aperta, né? Será que dá para comprar 2 bicicletas? Talvez até dê, mas de começo talvez eu compre uma e vão ter que dividir. E aí vai entrando outras coisas, ó, tablet, um tá no celular, um tá no tablet, o outro vai andar um pouco de bicicleta, depois troca, né? Aí se conseguir comprar um celular lá na frente, um fica no tablet, outro no celular, depois troca, e assim sucessivamente. Porque não dá, meu, antes que eu seja podre de rico. E se eu tiver 3 filhos? E se eu tiver 4? 5? Aí você vai, ô professor, calma, vai devagar. Não vou não, eu vou rápido. Vou rápido porque, por exemplo, nos últimos anos, aí, não me lembro se foi, acho que foi 2018, eu tive uma aluna que a mãe tinha 6 crianças com essa aluna. 6 crianças. No final do ano, essa mãe teve gêmeos. 8 filhos, e a mãe não tinha 30 anos de idade. 8 filhos. Ela não conseguia prover nada para aquelas crianças, gente. As crianças iam para a escola tudo surradinha, tudo ali, sabe? Eu não conseguia prover nada. Agora imagina, 8 filhos, não tinha 30 anos de idade, gente. Se essa mulher não operar, ela vai ter quantos filhos até ela poder operar? Entende? Então assim, se você imagina, nossa, tadinho, deu até dó, né? Então, e dó do professor? Ninguém tem? 35 alunos na sala de aula? Como é que você cria uma quantidade maior de filhos com a mesma qualidade que você criaria um só, com o mesmo salário? Deu para entender, né? A mesma coisa na sala de aula. Como é que você vai manter a mesma qualidade de ensino que você teria com 15 alunos, igual na Suíça, aquelas coisas assim, comparando com o Brasil, tem 35 alunos dentro de uma sala, dependendo da rede estadual, chega a ter 50 alunos numa sala de aula. Como é que você vai manter uma qualidade de ensino? Não tem como. Ah, mas a sua aula não é a mesma? A aula é a mesma, mas o aprendizado dos alunos são diferentes. E aí os alunos vêm com dúvidas ali em tempos diferentes, aquela coisa, você não consegue acompanhar todo mundo, senão também você não vai ter vida social. Você não vai ter sua vida própria, né? Sua vida social não, desculpa, sua vida pessoal. Então assim, por isso que fala aqui, né? O pessoal meio que dá uma maquiada que fala assim, a gente já conseguiu suprir a fila de espera. Legal, você superlotou salas de aula. Com isso, automaticamente você diminui a qualidade no ensino. No fim da década de 70 e no início de 80, esgotava-se o regime militar. E iniciava-se um processo de retomada da democracia e reconquista dos espaços políticos que a sociedade civil brasileira havia perdido. A reorganização e o fortalecimento da sociedade civil, aliados à proposta dos partidos políticos progressistas, de pedagogias e políticas educacionais cada vez mais sistematizadas e claras, elas fizeram com que o Estado brasileiro reconhecesse a falência da política educacional, especialmente a profissionalizante, como evidencia a promulgação da Lei 7.044 de 82, que acabou com a profissionalização compulsória em nível de 2º grau. O debate acerca da qualidade no Brasil iniciou-se após a ampliação da cobertura do atendimento escolar. Reconhece-se que durante o período militar, particularmente com o prolongamento da duração da escolaridade obrigatória, se estendeu o atendimento ao ensino do 1º grau. Embora muito da qualidade do ensino ministrado tenha se perdido. Olha, pessoal, outra coisa que eu preciso falar. Pessoal, mas eu já falei isso nas outras aulas, vou repetir aqui. O pessoal joga muitas coisas em cima do regime militar.
Só que se você buscar na história, como eu também falei na minha aula lá no começo, na primeira aula, você quer descobrir o que vai acontecer lá na frente? É só olhar para o passado. É muito simples. Então, muito antes do regime militar, gente, nós já vínhamos tendo aí muitos problemas. A educação desde lá da época dos jesuítas. Ninguém nunca deu a mínima para a educação. E aí jogam a culpa disso no militarismo, porque diz que o militarismo quis controlar a educação e aquela coisa toda. Tudo bem, fez parte disso. Mas não joguem todas as culpas em cima do regime militar, porque isso já vem desde a época dos jesuítas. Se não fosse assim, o Marquês de Pombal não teria expulsado os jesuítas daqui para poder tomar a educação e tornar a educação um pouco mais digna. Poder colocar filhos de negros para estudar, filhos de pobres para estudar. Tá? Então, isso aí vai de muito antes de sair do regime militar. Segundo Cunha, a contentação do setor educacional público constituiu condição de sucesso do setor privado. Apesar disso, foi possível a criação de uma rede de escolas públicas que atendia com qualidade variável parte da sociedade, o que levou famílias de classe média a optar pela escola particular, mesmo com sacrifícios financeiros como forma de garantir educação de melhor qualidade aos seus filhos. Então, assim, gente, quando o Estado reconheceu a sua falência, deixa eu achar aqui onde é que está escrito. Só um momento, pessoal. É isso, ó. Tá. A retomada, a reorganização e fortalecimento da sociedade civil, aliados a propostas, tal, fizeram com que o Estado brasileiro reconhecesse a falência da política educacional, especialmente a profissionalizante. Então o pessoal joga muito isso em cima do militarismo, sendo que o militarismo trabalhou em prol aí da industrialização e que tirou do cidadão o direito de uma escola de qualidade, uma escola voltada para os interesses do ser humano. Gente, mentira. Isso aí, o militarismo realmente voltou isso para os interesses do capitalismo. Por quê? Porque pela questão da importação que eu falei lá nas outras aulas. Só que, como eu falei, desde que a educação chegou ao Brasil, aí há 400 e poucos anos atrás, 500 anos, não me lembro ao certo agora, desde que a educação chegou ao Brasil, pessoal, ela chegou, os jesuítas trouxeram aqui para catequizar os índios, para meio que, como que a gente pode explicar aqui, para domesticar o índio, transformar o índio num ser humano, porque o índio era um selvagem para eles, então eles queriam catequizar, civilizar o índio, achei a palavra que eu queria, tá? Então desde a aurora do tempo lá, ninguém nunca deu a mínima, tá? E hoje jogam tudo em cima do período militar. Não sou militar, não estou defendendo militar, mas como eu falei para vocês já na outra aula, eu, por exemplo, não gosto de Karl Marx. Não gosto das ideias de Karl Marx, do trabalho dele, mas vou falar para vocês, tem um ponto que eu preciso reconhecer. Karl Marx, ele lutou muito pela educação emancipadora. E não é porque eu não gosto dos ideais de Karl Marx que agora eu vou ser injusto com ele e falar ele não contribuiu com nada na educação. Ele contribuiu sim, ele lutou muito pela educação emancipadora. Da mesma forma, né, o período militar, o regime militar, ele teve aí seus fiascos, atrapalhou bastante aí, mas ele teve seu ponto positivo sim, né? Ele transformou o Brasil numa metrópole fantástica. O Brasil, ele avançou aí 1000 anos na época da Revolução Industrial. Tem os seus pontos fracos? Tem os seus pontos negativos? Tem, mas também tem os seus pontos positivos. Então não é defender regime militar, é que eu só vejo as pessoas falando mal e jogando até culpa que não é dele em cima, até culpa que não é do regime militar, joga em cima dele, tá? E essa questão da educação, ela vem desde que a educação chegou ao Brasil. E Cunha, né, como eu falei aqui, ele fala que a contenção do setor educacional público constituiu aí uma condição de sucesso, né, do setor privado, porque uma vez que você conteve o ensino público, né, você não tinha como progredir com ele, com uma sala de aula superlotada, o setor privado fez a festa, ou seja, os pais olhavam e falavam assim, puta, mas essa sala de aula está lotada, essa escola está superlotada, meu filho não está aprendendo nada, e fazia um sacrifíciozinho ali financeiro e pumba, pingava o aluno para a escola particular, e assim surgiu essa lenda terrível aí de que a escola particular é boa e a escola pública é ruim. Tá? Tem muitas escolas particulares que são horríveis. Eu tenho um casal de enteados, por exemplo, que estudaram numa escola aqui em Guarulhos, que, meu Deus do céu, é um depósito de alunos. Eu acho que chega a 55 alunos na sala de aula. Tanto que a minha esposa tirou eles de lá na época, e aí mudou para uma outra escola que tinha menos alunos ali, que realmente tinha um compromisso com a educação. E era uma escola particular. Né?
Escola particular que só de peru escolar ali, acho que tem mais de 20 peruas escolares por período. Ou seja, perua escolar. Você imagina os pais que vão buscar, aqueles que vão a pé. Meu, acho que aquela escola, ela tem uns 3 mil alunos no mínimo. Gente, é uma escola gigantesca. Né? Deve ter faculdade aí que não tem o número de alunos que aquela escola tem aqui em Guarulhos. É um depósito de aluno. Quase 60 alunos por sala. Tá? Então, é muito utópico essa história aí. As pessoas têm muito essa coisa de pensar que escola particular é melhor que a infantil, que a pública. Tá? Muitas escolas particulares aí não chegam nem aos pés de uma escola pública. Aqui na prefeitura, por exemplo, tem uma organização fantástica no sistema educacional. A gente procura fazer um trabalho de primeira qualidade e é superior a muitas escolas de educação infantil e fundamental particulares. Joia? Então a gente tem que deixar de lado essa coisa aí que particular é melhor do que o infantil. Mas na época, esse depósito de aluno aqui na escola pública acabou levantando aí, alavancando, né, na verdade, o sistema privado de ensino, né, que acabou se tornando aí, tipo, eu sou o salvador das suas preces, né, a solução dos seus problemas. O descontentamento com a deterioração. Nossa, gente, tem hora que eu acho letra aqui que não existe na palavra. Desculpa. O descontentamento com a deterioração da gestão das redes públicas, o rebaixamento salarial dos professores, a elevação das despesas escolares, pela ampliação da escolaridade sem aumento dos recursos, os inúmeros casos de desvios de recursos, além de abrirem portas à iniciativa privada, levaram a sociedade civil a propor soluções que se tornaram ações políticas concretas. Por ocasião das eleições de 82. Foi nesse contexto que os intelectuais de esquerda passaram a ocupar cargos na administração pública em vários estados brasileiros, em virtude da vitória do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, o principal partido de oposição aos militares. Então, em 82, quando foi criado o PMDB, que era o principal partido ali de oposição aos militares, muita gente começou aí no estado, nas cidades, né, prefeitos, governadores, a assumirem o poder aí como governantes, né? E a partir daí eles começaram a deitar e rolar, descentralizar mesmo, quebrar geral a União, de modo a descentralizar a educação. Por um lado, você pode pensar que é positivo, porque beneficiou a educação, mas por outro lado, gente, existia interesses meramente políticos por trás disso. Ninguém se preocupava com a educação, se preocupava com seus interesses políticos. Embora a transição democrática tenha tido início nos municípios em 77, neles não se observaram as mudanças ocorridas nos estados. Esse fato leva a Cunha a afirmar que a precedência política da democratização da educação, ela se localiza nos níveis mais elevados do Estado. Assim, as mudanças democráticas, para serem efetivas, elas devem ocorrer dos níveis federais, estadual para o municipal. Então, assim, a transição democrática, gente, para o âmbito municipal, ela ocorreu em 77, mas ela teve um processo muito lento porque ela dependia de muitas ações burocráticas da União e dos estados. As principais alterações realizadas pelos novos administradores, no caso aí, né, os esquerdistas, os administradores oposicionistas que está aqui, né, tiveram como meta a descentralização da administração, como forma de gestão democrática da escola, com participação de professores, funcionários, alunos, seus pais e também com a eleição direta de diretores. Outro ponto foi a suspensão de taxas escolares, a criação de escolas em tempo integral, a organização sindical dos professores. Gente, teve uma coisa que eu deixei de falar aqui, ó. Então, assim, gente, houve, no final do período militar, houve uma deterioração, deterioração da gestão das redes públicas, muito grande. O rebaixamento salarial dos professores, ou seja, o professor já não tinha mais aumento, houve um rebaixamento ali, ou seja, vai ganhar menos ainda do que você já ganha. Elevação de despesas escolares, por quê? Porque começou realmente a necessitar de investimentos, né, de situações ali que precisavam de recursos financeiros, recursos burocráticos, e o Estado, né, no sentido de âmbito federal, não tinha interesse nisso. Então isso aí acabou abrindo o quê? Abrindo as portas aí para a sociedade civil propor soluções. Foi onde começou a ser criado aí, né, os partidos de oposição, no caso aí os esquerdistas aí começaram a tomar conta na época. E o povo, o professor, tudo, começou a se tornar o quê? De esquerda. Por quê? Porque eles
teve o salário rebaixado no período militar, né? E começou a olhar e falar, pô, os caras estão roubando, os caras estão desviando dinheiro, não paga a gente direito, a gente não tem condições de trabalho e tal. Aí chegou quem? O Coelhinho da Páscoa, o Papai Noel lá, e falou, nós somos a solução dos problemas de vocês. E aí abraçaram a causa, com verdades ou com mentiras, e dessa forma aí abraçou a categoria de professores. E dessa forma aí eles conseguiram fazer a descentralização, porque o governo federal foi perdendo a sua força, uma vez que não tinha nem armas para se defender, né, com desvio de verbas, falta de investimento e rebaixamento de salário de professores, não tinha nem com o que debater, e acabou acontecendo aí a descentralização do poder. Eu tinha esquecido de mencionar essa parte. A retomada da discussão sobre a municipalização do ensino, com o apoio dos privatistas, aliada à busca da escola privada por pais, inclusive essa busca da escola privada pelos pais, em boa parte era para evitar as greves, né, nas escolas públicas, tinha muita greve, e os pais, para evitar isso, começaram aí a migrar para a escola particular. Reforçou dessa forma a tese da privatização do ensino e diminuiu o suporte popular à escola pública, ou seja, o Estado diminuiu ainda mais, né, uma vez que estava caindo bastante a demanda na escola pública, ele reduziu ainda mais aí a verba, né, os recursos para a escola pública, e aí foi deteriorando ainda mais. Ou seja, fala assim, tá vendo só? Ainda bem que eu tirei meu filho e botei na particular, porque tá cada vez pior. Tá cada vez pior justamente porque esses pais tiraram os filhos da escola pública. Quando aconteceu isso, o Estado falou, não tem demanda, vamos cortar a verba. Ou seja, na verdade, muitos desses pais que migraram para as escolas particulares foram eles que acabaram causando a maior deterioração. Porque uma vez que o Estado viu que não tinha a demanda suficiente, ele diminuiu mais ainda as verbas e deteriorou ainda mais o ensino público. Gente, tá horrível. Eu tô com o ventilador ligado porque tá muito calor e aí a garganta seca de 5 segundos. Nossa Senhora. Também essa terceira aula hoje acho que vai ser a última, viu? Que a garganta não tá dando mais. A modernização educativa e a qualidade do ensino nos anos 90 assumiram conotação distinta ao se vincularem à proposta neoconservadora que inclui a qualidade da formação do trabalhador como exigência do mercado competitivo em época de globalização econômica. O novo discurso de modernização e da qualidade, de certa forma, impõe limites ao discurso da universalização, da ampliação quantitativa do ensino, pois traz ao debate o tema da eficiência, excluindo aí, nesse caso, os ineficientes, que adotam o critério da competência. E adota, né, nesse caso aí, o critério da competência. Então, a modernização educativa, no caso dos anos 90 aí, eles começaram a se preocupar com o quê? Gente, olha, a globalização, né, o negócio está ficando grande aqui, e se a gente não se preparar, o que vai acontecer? Os gringos vão tomar conta. E aí eles começaram a fazer o quê? Fazer um esquema de competitividade. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, concurso público. Toda hora eu falo, gente, eu falo a ambiguidade aí, dou minhas pérolas aqui, né? Vou dar um exemplo por exemplo. No caso aí, o concurso público, né, por exemplo, você vai fazer uma prova, não tem como você contratar todo mundo, só que você precisa de pessoas competentes, pessoas formadas, pessoas que tenham condições de assumir. O que você faz? Você faz o concurso, coloca provas ali de acordo com as competências necessárias para o cargo, aqui no caso de professor, e aí, de acordo com as notas, né, os professores vão assumindo os concursos, né, quem passou, quem não passou, quem passou, mas quem passou na frente do outro, e vai assim sucessivamente, né, de modo aí a garantir os melhores profissionais. E aí aqueles lá que são mais fraquinhos, que não conseguiram muita coisa tal, isso aí ficam de fora. No caso do concurso, gente, claro, o professor tem que ser o melhor do melhor do melhor do melhor, porque é ele que vai formar os profissionais de todas as diversas áreas. Então tem que ser o melhor mesmo. Mas na escola, por exemplo, né, você tem aquela criança, gente, que ela pode aprender, que ela pode realmente progredir. Mas o que acontece? Se ela é ineficiente, ou seja, se ela precisa de um cuidado maior, desculpa, filho, eu não tenho tempo para isso, ela fica para trás. E aí você vai trabalhar com aqueles poderosos ali, né, os X-Men ali, que tem uma facilidade muito maior para aprender as coisas, e aqueles que são mais fraquinhos, que precisam de um cuidado maior, eles vão ficando para trás. Por quê? Uma sala de aula superlotada, uma falta de um suporte,
e tantas outras coisas aí, e vai deixando aquele aluninho para trás. O que vai acontecer com aquele aluno? Ele não vai conseguir se alfabetizar, ele não vai conseguir se formar, vai se formar muitas vezes aí na base do empurrão, e quando chegar no mercado de trabalho, o camarada não tem conhecimento nenhum de nada, muitas vezes não sabe nem ler e escrever direito ainda, e não vai conseguir ingressar no mercado de trabalho. Tá? Às vezes vai depender de programas assistenciais do governo, ou vai fazer sempre trabalhinhos ali de mão de obra, de exploração, ganhando pouco e trabalhando muito. Tá? Então isso começa na sala de aula, por isso que tem que haver esse trabalho. Tanto que hoje aí existem diversos programas nas escolas, incluindo, por exemplo, o AEE, para trabalhar com crianças que têm dificuldade. O AEE, ele não é recuperação, tá? Ele é para crianças consideradas inclusão. Mas, por exemplo, as crianças de inclusão, para dar a elas a mesma condição que o aluno regular, tá? Foi criado aí o AE e está sendo criado vários programas de reforço. Aqui em Guarulhos tem diversos programas aí para auxiliar os alunos que têm maior dificuldade, justamente para não acontecer esse tipo de exclusão aqui, certo? Pessoal, a aula já está com 30 minutos, a gente vai continuar aí na quarta aula, tá bom? Essa mesma temática aqui. Por enquanto, vou dedicando a vocês aí bons estudos, né? Desejando bons estudos a vocês. Até a próxima aula, não esqueça de assistir desde o comecinho, tá bom?